E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Abra sua Bíblia, por gentileza, Marcos capítulo 2, versículo 1, e é uma referência bíblica maravilhosa, que extraímos ensinamentos poderosos. É como nós temos falado. Olha, preste muita atenção. Nós temos feito sempre uma advertência. Não basta vir à igreja. Não basta estar no culto. Sempre tem algo mais profundo. Nunca se esqueça que, mesmo no tempo de Jesus, o mestre dos mestres, o melhor professor, um homem irrepreensível, de uma fé extraordinária, com realizações extraordinárias, que operou milagres extraordinários, e teve pessoas que não aproveitou nada, e não mudou em nada, não cresceu em nada, não evoluiu em nada, porque se a pessoa não quiser, se a pessoa não estiver determinada dentro dela, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero. E grave uma coisa, a maior preocupação nossa com vocês é o crescimento interno. Se você acha que essa reunião é simplesmente para você prosperar e ganhar dinheiro, se for com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça, talvez, se não houver a mudança que Deus espera internamente, a questão de conquistar está perdendo. Do jeito que vem, vai. Por isso que é importante a gente, é aquela palavra que sempre falamos dentro da igreja. Pegou o Espírito? Quantas vezes você já ouviu isso dentro da igreja? Pegou o Espírito? Por quê? Mais importante do que saber a história é pegar o Espírito. Entendeu ou não? Amém? Muito mais importante do que saber a história é pegar o Espírito. Porque saber a história, simplesmente a história, sem pegar o Espírito, não vai mudar a sua vida. É sempre entrar na profundidade. O que moveu o poder de Deus em favor dessa pessoa? Um exemplo como nós vamos ler hoje. O que trouxe essa mudança? O que levou essa pessoa a ter essa atitude que trouxe esse resultado? Tem um Espírito por trás disso. Tem o mover do Espírito por trás disso. E por isso houve esse resultado. Então, você está aqui hoje, então certifique-se que você está aqui. Certifique-se que o seu espírito está aqui. Porque o seu corpo pode estar, mas o seu espírito não. E aí você não vai absorver nada, você vai estar talvez com uma oportunidade incrível do seu lado, você vai estar como nós vamos ver daqui a pouco aqui, pessoas que estavam do lado de Jesus, e a parte importante não era o que interessava. Tanto é que, para essas pessoas, nada mudou. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa.
Então muita gente se reuniu ali. Diga comigo, muita gente se reuniu ali. De forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, diga comigo, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé, diga comigo, vendo a fé, não é ouvindo, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E ele lhes disse: por que vocês estão remoendo? Diga essa palavra comigo, remoendo. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, repita essa palavra comigo, nunca vimos nada igual. Mais uma vez, diga, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Então agora volta ao início, por favor. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Semelhante. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão. Repita essa palavra comigo. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Essa é aquela posição, aquela atitude. Vamos pensar aqui profundamente, tá? Porque não pense, o bispo, hoje é uma reunião falando do paralítico, sim, mas a vida de muitos está paralisada. Muitos se encontram paralíticos. E se nós formos analisar paralíticos, de que maneira, bispo? Paralíticos financeiramente, paralíticos, porque às vezes a pessoa fica atrofiado, ele não sabe nem o que pensar, o que fazer, que atitude tomar, que passo dar. E aí, imagine, vem esse paralítico com 4 carregando uma maca. Chegam à casa em que Jesus estava e tinha gente
até na porta, lotado. E aquele diferencial. Talvez em função da dificuldade, aquele posicionamento, aquela decisão que a pessoa toma, porque a gente vê em momentos como esse, uma atitude como essa, o que está dentro da pessoa, né? É aquela decisão que aquela pessoa toma: eu não permaneço, não aceito mais, eu não vou viver, não vou estar nem mais uma hora da mesma forma. Eu me recuso permanecer como estou. É aquilo que nós chamamos, né, de fé ativa, que não tem nada a ver com a passividade e o conformismo, que muitas vezes move ou domina algumas pessoas, que leva elas, como eu tenho falado nos últimos dias, né, o ser humano, ele é adaptável. Ele pode se adaptar a tudo, inclusive se adaptar com um estilo de vida que não é o estilo de vida que Deus tem para ele. Um estilo de vida doloroso, porque o ser humano ele pode se adaptar e se acostumar até com a dor. E aqui mostra alguém que a Bíblia não relata quanto tempo ele estava nessa situação, mas alguém que não estava conformado e não aceitava mais estar nessa situação. Porque eles poderiam ter chegado ali, se deparado com aquela dificuldade e poderia ter dito uma série de coisas que até parecia ser algo cabível. Está cheio, está lotado. Acho que não vai dar, outra hora a gente volta. Vamos tentar voltar uma hora que estiver menos tumultuado, menos gente, menos pessoas aqui. Se tiver que dar, qualquer hora vai dar, vai acontecer. Ou poderia vir aquela questão assim: nós tentamos, poxa, falta de esforço não foi. Falta de esforço não foi, nós bem que tentamos. Não, mas o posicionamento foi diferente. É agora, nós não vamos voltar da mesma forma. E a atitude, a determinação foi tão grande, o posicionamento foi tão grande, que, espera aí, eu me recuso voltar do mesmo jeito, eu me recuso continuar na mesma situação, eu me recuso estar no mesmo sofrimento, eu me recuso continuar em cima dessa maca, eu me recuso continuar como um paralítico. E aí, vem aquela questão assim, né? Se a gente for caminhar por justificativas, a gente poderia ouvir aquelas coisas assim: mas eu tentei, eu lutei, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o quê? Aí, está cheio, está lotado, você quer que eu faça? Que eu entre pelo telhado? Eu quero que você entre pelo telhado. Porque no meio de uma multidão, foi eles que tiveram a coragem de fazer algo, diga comigo, diferente. E aí eu quero que volte à sua memória as últimas palavras que eu pedi para você repetir. Nunca vimos algo igual. Não, também porque não teve atitude igual. Também nunca viram algo igual, também porque não teve atitude igual. Porque atitude, diga comigo, atitude diferente, resultado diferente. A atitude desse paralítico foi diferente. A atitude daqueles que estavam junto com ele foi diferente. Se fosse por justificativa, poderia ter dito assim: não, nós lutamos, nós tentamos, o que você quer que eu faça? Não dá, está cheio. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu entre pelo telhado? Sim, é que você entre pelo telhado, está aí.
Foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram. E há momentos na vida que é esse posicionamento que Deus está esperando, é essa atitude que Deus está esperando. Porque lá dentro tinha muita gente, mas o texto não narra que outros receberam o seu milagre, estavam ouvindo o evangelho. Mas esse homem chegou paralítico, esse homem teve o privilégio de ouvir do Senhor a palavra: filho, a tua fé, ou a leitura que nós fizemos, vendo a fé, porque a atitude mostrou a fé. Eles não se preocuparam se aquilo pareceria um absurdo. Eles não se preocuparam, mas espera aí, isso vai ser ridículo, nós vamos aqui pelo telhado, nós vamos destelhar a casa, nós vamos, o que vão pensar, o que vão falar, nós vamos ser chamados a atenção, não pensaram em nada disso. A determinação estava tão grande, que não pensaram em nada disso. Nós vamos ser chamados a atenção, se tem gente que vai nos censurar, se tem gente que vai nos criticar. Só sei de uma coisa: paralítico eu não fico. Amém? Eu só sei de uma coisa, que eu estou determinado: eu cheguei aqui nessa maca, mas eu vou voltar andando. E aí, olha que coisa, passa por favor. Diga comigo: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Também aqui tem um ponto importante, né? Os seus pecados estão perdoados. Por que você foi parar nessa cama? Por que você chegou a esse pé? Está perdoado. Vai mudar. Mas tudo bem, deixa essa parte. Estavam sentados ali, diga comigo, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Porque é o que eu pedi para você, né? Cuidado, certifique-se que você está aqui. E certifique-se que você está aqui pelo propósito certo. Certifique-se que você está aqui pelo propósito certo, porque tem muita gente com propósito errado. Certifique-se. Porque tem pessoas, infelizmente, está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão, a não ser somente Deus? Passa, por favor. Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão, diga comigo, remoendo essas coisas em seu coração? Quer dizer, espera aí, você vê que é isso que eu quero mostrar a você. Como você se sentiria se você visse uma manifestação de poder tão gloriosa, aonde alguém foi milagrosamente abençoado, como tantas pessoas milagrosamente têm sido abençoadas? A gente ouve, a gente escuta, vê os testemunhos, presencia os testemunhos, mas você vê que havia pessoas ali que o milagre que Jesus operou não serviu de nada, não mexeu em nada com eles. Eles estavam mais preocupados com a expressão que Jesus usou, como filho, perdoados estão os seus pecados, que isso incomodou eles, do que olhar e, espera aí, alguém natural não faz isso. Espera aí, meu Deus, esse homem desceu aqui numa maca. Olha que coisa gloriosa. Mas eles estavam mais preocupados em remoer aquilo que não acrescentaria nada, e eles mesmos não desfrutaram nada dos benefícios da graça e do poder do Senhor Jesus. Amém? Por quê? É o que eu disse, cuidado para você não estar aí pela razão e motivação errada. Porque às vezes vem todo um ensinamento tão maravilhoso, você está procurando miquinha, picuinha, olhando para onde não deve, pegando numa palavra.
Às vezes é uma mensagem que vai mudar a tua história de vida. E você está preso numa coisa medíocre, né? Você está preso em pequenas expressões, que a gente escuta de tudo, né? A gente escuta de tudo. Se a igreja cumprimenta com a paz do Senhor, não cumprimenta com a paz do Senhor. Se é pai de Cristo ou não é pai de Cristo. Se é pai de Deus ou não é pai de Deus, né? Se a igreja, de vez em quando a gente escuta isso, né? Se a igreja está vazia, porque a igreja está vazia. Isso não é bom. Se a igreja está lotada, eu não quero ir, porque a igreja está lotada, muita gente. Já viu isso? Eu estava contando aqui que outro dia, teve pelo menos eu atendi uma pessoa, a pessoa falou assim para mim: bispo, como a gente é um poço de complicação, né? Eu falei, somos um poço de complicação e tem que resolver essas complicações. Porque você vê que o ser humano não sabe nem o que ele quer, né? Aí o rapaz, eu já falei sobre isso, o rapaz estava contando para mim que estava recapeando na porta da casa dele. Quando estava recapeando na porta da casa dele, ele chegou na hora do almoço e estava lá, o maquinário estava aquela coisa. Ele pegou e virou e falou assim: pelo amor de Deus, por que não faz isso outra hora? Isso é hora? Isso é hora dessas máquinas tudo aqui na porta da minha casa, no portão da minha casa. Faz outra hora, faz de noite, hora que ninguém está trabalhando. Aí, bispo, passou. Aí, de repente, chega um dia, eu chego à noite em casa. As máquinas estavam lá. E eu pego e viro e digo assim: tem o dia inteiro para fazer, e agora vem à noite essas porcarias aqui para a porta da minha casa. Você vê como é que é o ser humano? O homem não sabe nem o que pensar, o que ele quer. Por isso que nós temos que decidir seguir a luz da palavra, ficar com a palavra, ficar com o que está escrito. Porque hoje você quer tanto algo, amanhã você não quer. Hoje você acha isso é certo, amanhã você acha errado. Acontece. Entendeu? Eu já ouvi, hoje à tarde, algum dos pastores estava falando assim para mim. Porque eu já ouvi do mesmo lugar, da mesma igreja, eu já recebi mensagem, falar: bispo, você precisa fazer alguma coisa. Porque a igreja está acabando. Tem tão pouquinha gente lá, dá dó de ver. Aí, agora que o pastor chegou, né, mudou a cara da igreja, mudou, igreja lotada. Liga para uma pessoa e diz assim: e aí, por que você não vem na igreja? Ah, não, vou no outro horário, a igreja está muito cheia. Para pensar. Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar para você? Tem tanta coisa importante para a pessoa pegar. Pessoa só por isso que a vida passa, gente. Nós só temos essa vida para ficar presa a mediocridades, a pensamentos e sentimentos, remoendo porcarias, coisas que não vai mudar, acrescentar em nada em nossas vidas. Ali tinha um milagre extraordinário acontecendo, ele estava preocupado porque Jesus disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Eles poderiam olhar e dizer assim: oh, meu Deus, que coisa gloriosa. Gente, todo mundo viu esse homem chegar aqui paralítico. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso pode estar acontecendo pertinho de nós estamos olhando para besteira, olhando para picuinha, mediocridades. Não há aproveitamento algum da palavra, absorção alguma daquilo que mudaria, transformaria a palavra. Espera aí, uma referência, uma passagem bíblica como essa, diga comigo: atitude diferente, resultado diferente. Espera aí, eu extraio algo disso? Será que eu consigo extrair algo disso? Que alguém que tem uma atitude diferente colhe um resultado diferente? Realmente tinha muita gente,
Mas alguém chegou com um espírito diferente, com uma fé diferente, com uma atitude diferente, sem limitações, sem estar preocupado com o que iam pensar, dizer, se eles iriam ser censurados, criticados. Estavam determinados: eu me recuso, eu não aceito, eu não volto do mesmo jeito, eu não permaneço paralítico, eu vou sair daqui andando, eu vou sair, por algum lugar eu chego até ele, por algum lugar eu tenho que chegar. Se não dá por um lugar, se não dá pela porta, vai ser pelo telhado, mas eu volto andando. Aí disseram assim: nunca vimos algo igual. Nunca viram da manifestação do poder de Deus, mas também como não foi visto na atitude daquele que foi beneficiado. Porque tinha muita gente ali, só que aquele paralítico, e o que prova isso é que Jesus, está escrito lá, você leu comigo, vendo a fé dele. Isso nós precisamos trazer para nós. Você precisa trazer para você a atitude diferente, aquela coisa ilimitada, aquela atitude: não, eu me recuso, eu vou romper essa barreira, eu vou romper esse obstáculo, não vou parar diante desse obstáculo. É difícil, mas não é impossível, eu vou fazer. É difícil, está difícil, mas eu vou ter uma atitude diferente, eu vou colher um resultado diferente, eu não vou parar diante desse obstáculo, em nome do Senhor. Por algum lugar vai ter que acontecer, mas do mesmo jeito eu não fico. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. E isso você tem que trazer para a sua vida. Você vê que aqui, uma atitude de fé diferente trouxe um resultado também diferente. Isso você leva para a tua vida, você traz para a tua vida pessoal, para a tua fé, mas você leva também lá para fora. Uma atitude diferente, porque nós caminhamos por fé, todas as nossas atitudes são por fé. Quando nós oramos lá fora, quando nós amanhecemos. Ontem eu fiz uma visita, ontem no jejum eu fiz uma visita, e ela disse assim para mim, ela falou: bispo, eu entrei nos 52 dias, e eu entrei assim com toda a força da minha vida. Eu entrei e eu queria, Deus colocou um sonho dentro de mim, e aquilo entrou dentro de mim, quando eu falei com meu marido, e ele me contando isso também. Quando eu falei para o meu marido não comprou. Aquilo não entrou dentro do meu marido. E ela disse assim: Deus colocou, e eu não sabia de que forma, Deus colocou dentro de mim, eu queria a casa dos meus sonhos. E eu descrevi a casa como a igreja ensina, eu descrevi a casa. Eu quero ser a primeira moradora da casa, eu quero a minha casa com suíte, eu quero a minha casa com closet, eu quero a minha casa com banheira, eu quero a minha casa com piscina, eu quero a minha casa com cascata, eu quero a minha casa, e foi descrevendo. E aí ela disse assim, eu entrei na campanha, eu comecei a fazer aquilo que o Senhor tem ensinado, eu comecei a levantar nas primeiras horas do dia, eu comecei a levantar pela manhã, eu comecei a fazer as minhas orações, eu comecei a fazer minhas declarações, eu fui lendo os livros, fui passando livro por livro da bispa, eu fui passando livro por livro, eu fui me alimentando, e fui orando, e fui profetizando. Nos 52 dias, eu disse: eu estou entrando como a campanha da minha vida para mudar, e eu não perdi um dia, eu não perdi uma madrugada, eu não perdi um propósito, eu não perdi um jejum, mas entrei com toda a força da minha vida. De alguma forma, ela mexeu. Porque o marido que não tinha comprado a ideia, de repente entrou no marido. Entrou dentro dele, o mesmo espírito. E aí, resumo da história, ontem eu fui ungir a casa dela. Ela emocionada, chorando comigo, ela falou: estou falando aqui com o Senhor, estou com vontade de chorar. Porque está aqui, ó, exatamente como eu te escrevi.
exatamente da mesma forma que eu descrevi nos detalhes. Deus me respondeu. Mas, bispo, eu entrei como nunca. Eu levantava na madrugada, eu levantava pela manhã cedo, eu passei a levantar nas primeiras horas do dia, eu passei a fazer as declarações, o Senhor falou, pega os livros, começa a ler os livros, eu comecei a ler os livros, eu comecei a me alimentar, eu comecei a colocar para dentro, fui lendo um por um dos livros, o jejum da madrugada, eu entrei, não perdi um jejum, uma oração da madrugada, não perdi um jejum, e fui orando e colocando fogo. Materializou. Vendo a fé, a atitude. Às vezes, quando nós falamos, existem pessoas que talvez alguns entram, outros dizem, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim, mas é bem assim. É bem assim. Nós precisamos fazer. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos colocar e perseverar nisso. Perseverar nessas boas atitudes. Porque, como eu disse, se não muda dentro, não muda fora. Primeiro muda dentro, depois muda fora. As coisas acontecem dentro de nós, depois acontece fora. Nós precisamos, a palavra tem que estar dentro de nós. Você vê que uma atitude pode mudar tudo. Uma atitude, aquela atitude assim que faz com que você venha romper com a barreira, você venha romper com as dificuldades, você faz aquilo que ninguém está fazendo, ou pelo menos o que a maioria não está fazendo, vai trazer um resultado diferente. Amém, pessoal? Amém, gente? Amém. Olha, eu tenho falado muito nos últimos dias, a respeito da bênção sobre a vida dos judeus e o quanto os judeus são prósperos, o quanto os judeus são ricos. Raramente você vai encontrar um judeu pobre. Eles têm 5 livros da Bíblia que eles colocam em prática. E eles não têm a graça e o Espírito Santo. Mas o pouco que eles colocam em prática para valer, funciona tanto na vida deles. O pouco. Porque o livro sagrado deles são os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós temos muito mais do que isso. Está aqui, ó. Para tudo e todas as áreas. Para tudo e todas as áreas de nossas vidas. Agora, isso precisa entrar. Isso precisa entrar dentro. Porque se estiver dentro de você, isso vai ser natural, você vai viver isso naturalmente. O seu nível de comprometimento com Deus será altíssimo. E o nível de comprometimento de Deus com você também será altíssimo. Seus passos de fé, suas atitudes de fé serão gloriosas. Amém? Amém? Essa decisão, espera aí, você vê que quando alguém tem uma decisão diferente, uma atitude diferente, o resultado é diferente. E é isso que Deus quer, seja você, que sejamos nós no meio da multidão. Aqueles que, isso não tem jeito, não, tira isso do teu vocabulário. Não dá, eu tentei, estava cheio, estava difícil, eu não consigo. Não, tira isso do teu vocabulário. Eles poderiam ter usado esses argumentos. Poderiam ter chegado ali e dito, não dá, volta outra hora, não, está cheio, não, é outra oportunidade, não, sabe aquela coisa de não aceito, não vou voltar do mesmo jeito, não vou permanecer do mesmo jeito, é agora, é a hora da minha vida andar, é a hora de crescer, é a hora de viver milagres sobrenaturais, é a hora. E a atitude foi compatível. Atitude diferente, resultado diferente. Diga comigo, atitude diferente. Resultado diferente. Você vê que essa atitude você pode ter lá fora. Porque você que vive por fé, o que muita gente está achando que é difícil,
você não está no convencional, no facinho, não. Você já está procurando o telhado para te telhar. Se não dá para passar pela porta, entra pelo telhado. Pensa aí, você que é vendedor. Pensa aí, você que é empregado, não dá para entrar pela porta? Vai pelo telhado. Vai lá. Aí talvez tem gente que vai dizer assim, não, mas e se não acharem correto o que eu estou fazendo? Vai na fé, como eles, ele não pensou nisso. Só pensou, vai dar certo, pronto e acabou. Vai dar certo, pronto e acabou. Viu? Isso eu falo para você que é vendedor, para você que é empresário, não, mas serve para todos. Lá na empresa, não dá pela porta, vai pelo telhado. É aquele passo a mais, aquela atitude de fé. É aquela coisa que tira do convencional, que você rompe a barreira, que você diz assim, não, dá para ser quebrada. É mais ou menos como a gente vê aí fora, quando alguém bate uma meta, quando alguém alcança um resultado, talvez tenha pessoas que são motivadas em cima daquilo, porque a partir do momento que alguém bateu aquela meta, alguém conquistou aquele resultado, outro acredita, se ele bateu, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo. Diga isso, se ele conseguiu, eu também consigo. Espera aí, você deveria pensar assim, no seu ramo de atividade ou naquilo que você quer fazer. Olhe para quem é bem sucedido, olhe para quem tem alcançado o resultado que você quer, e você deveria dizer assim, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele pode, eu também posso. Não aquele pensamento sabotador, eu não dou conta, eu não consigo. Não, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele chegou lá, eu também chego. Se ele atingiu essa marca, eu também atinjo. Amém? Esse é o espírito que tem que estar dentro de você. Eu posso, eu também consigo, eu também vou bater, eu vou chegar lá. Se tem gente conseguindo, eu vou conseguir. Se tem gente chegando lá, eu também vou chegar. Se não dá pela porta, vai pelo telhado, mas do jeito que está, não vai ficar. Amém? Fique em pé, por favor. Esse é o espírito que tem que estar dentro de você. Essa é a fé que tem que estar dentro de você. Você sabe que quando a gente escuta, não só as passagens bíblicas, mas quando a gente escuta cada um dos testemunhos, sempre alguém teve uma atitude a mais, sempre alguém acreditou em algo a mais. E teve uma atitude diferente também. E automaticamente, porque creu naquilo, está alcançando, conquistando. É aquela coisa da gente buscar, ao invés de ficar assim, não, eu não consigo, eu não dou conta, não dá, e eu tentei, eu me esforcei. Se o paralítico, se tivesse ali um conflito de pensamentos, e alguém dissesse, não, nós não vamos fazer isso, não, mas não, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça, você quer que eu entre por onde? Pelo telhado? Foi pelo telhado, e pelo telhado deu certo. Parecia uma loucura, mas aquela loucura, aquela atitude realmente ousada, diferente, produziu um resultado diferente. E aquilo de você trazer para a sua vida, entrar isso no teu espírito. Eu vou agir com uma fé ousada. A gente começa, isso primeiro começa dentro de nós, porque eles só subiram lá, porque primeiro eles enxergaram e visualizaram que eles podiam subir, como ia subir e podia descer lá. Porque quando você chega a fazer algo é porque aquilo já estava dentro de você. Não é verdade? Você já visualizou o que você vai fazer. Acreditando.
e aquilo que estava dentro deles, não, nós não vamos voltar do mesmo jeito. Nós não vamos voltar. Não vamos, eu me recuso. E nós vamos, nem que for pelo telhado. Você vê o tamanho da fé, né? Cria tanto que Jesus podia mudar, acreditava tanto que Jesus podia reverter aquela situação, que não mediu esforços, fazendo a parte humana, e o Senhor fez a parte milagrosa. Amém? Porque não foi o Senhor e o Espírito Santo que colocou eles lá, foi eles, o esforço humano. E quando Jesus viu toda aquela atitude de fé, foi abençoado. Agora, cuidado, nós precisamos ser o paralítico, né? Nós não podemos ser aqueles que ficam remoendo coisas que não devem remoer. Remoendo inutilidades, futilidades, pensamentos medíocres que não vai me levar para lugar nenhum. Essa é a nossa grande guerra, né? É o grande desafio. Porque às vezes tem coisas gloriosas. Eu poderia estar colocando toda a minha força para que eu também viva coisas gloriosas, extraordinárias. Eu estou remoendo coisas que eu não deveria remoer. Estou remoendo coisas que não vai me tirar do lugar. Futilidades, mediocridades, coisas dessa natureza. Mas que você seja aquele que vai romper os limites, romper as barreiras. Amém? Diga comigo assim mais uma vez, diga: se tem alguém conseguindo, eu também consigo. Se muitos podem, eu também posso. Pense nisso, por favor. Pense nisso. Se alguém chegou lá, você também pode. Se alguém tem alcançado algum resultado, você também pode. Se alguém tem vivido coisas maravilhosas, você também pode, eu também posso. Eu também posso. E sempre vai aparecer alguém para dizer que a gente não pode alguma coisa. Guarda a opinião para você. E sempre vai aparecer alguém que diz que você não deveria fazer determinadas coisas. Guarda a tua opinião para você também. Está entendendo o que eu quero dizer? Sempre aparece alguém. Infelizmente é assim. E a gente tem que escolher uma coisa, querido, coloca uma coisa dentro de você. Se você tiver de sapato furado, vão falar. De calça rustida, rasgada, vão falar. Se você andar de carro velho, vão falar. Se você morar numa casa, cair nos pedaços, vão falar e vão descer o pau. Se você andar com um sapato de R$1.000, vão descer o cacete. Se você andar com uma calça, sei lá de quanto, vão falar. Se você andar num carro de 100, 200, 300 mil reais, vão falar absurdos. Mas qual que você prefere? Já que vai falar, fale comigo vivendo uma vida abençoada. Não é verdade? Já que vão falar, desça o pau com razão. Mas, pelo menos, eu estou vivendo uma vida gloriosa. É verdade ou não é? Pense comigo, se você, vai lá, começa na tua família, se você estiver vivendo, passando por necessidade, vão descer o cacete em você. Se você for numa reunião familiar, você chegar com um sapatinho surrado, se você chegar com uma calcinha surrada, se você encostar com um carrinho velho lá cair nos pedaços, vão apontar o dedo e vão falar de você. Mas vão falar com você, tadinho dele, né? Tadinho. Fiquei até com dó. Fiquei com dó. Fiquei com vontade de comprar um. Fiquei com vontade de ajudar. Aí se você chega lá, bonito, elegante, com a roupa do seu gosto, da marca que você quer, da marca que você gosta, encostar com um carro bacana, seja ele qual for, seja qual for, não importa. O que for do seu gosto, seu sonho. Não vão falar? Vão ou não vão falar? Então fala, querido, é isso aí. Vamos falar ainda que só está traficando, né? Fala mesmo. Ainda mete o pau e fala, ih, está mexendo coisa errada. Está mexendo coisa errada. Tá aí, isso aí, ó, tem rolo. Já que vão falar do mesmo jeito, então tome essa decisão dentro de você. Já que, de uma forma ou de outra, sempre vai falar.
Então, mas que fale com você vivendo uma vida por cabeça, uma vida abençoada, entendeu? E quer saber? Quer saber? Você me ajudou a chegar até aqui? Você me ajudou? Você tem que perguntar isso, você me ajudou a chegar até aqui? Você contribuiu para que eu chegasse até aqui? Quando eu estava lá nas minhas dificuldades, você fez alguma coisa por mim? Quando eu estava lá e só tinha sonhos, quando eu estava lá e chorava pelas minhas dificuldades, você me ajudou em alguma coisa? É igual eu, né? Se o recado servir, é igual eu, porque é muito fácil. Às vezes as pessoas metem o pau no pastor, coisa, mas vem cá, tomar as decisões que eu tomei, você não toma. Passar pelo que eu passei, você não passa. Fazer a escolha que eu fiz, você não faz. Né? Quando eu estava lá chorando, e chorando nos pés de Jesus, né? Como se diz, como diz os outros por aí, eu podia estar roubando, matando, traficando. Não é verdade? Mas a gente escolheu o certo da vida. Tem muita gente que escolhe o errado. A gente escolheu o quê? Se refugiar no Senhor, buscar no Senhor, de entregar a vida ao Senhor, de dizer, Senhor, eis-me aqui. Então, aí sempre aparece alguém para fazer alguma observação maliciosa, maldosa. E aí, essas observações maliciosas, maldosas, é mais ou menos isso, né? Quando eu estava lá no fundo do poço, você não me ajudou. Quando eu estava lá chorando, você não fez nada por mim. Então, se de repente, hoje, né, o meu sapato, fica tranquilo que o meu sapato não é de R$1.000, tá? Fica tranquilo que não é. Tá? Nem minha calça não é. Mas se eu tivesse aqui, tem gente que ia meter o pau. Mas se também eu fizesse assim, para dobrar os meus joelhinhos aqui, falar com Deus, e aí você enxergasse um buracão aqui, né? E uma calça rustida aqui, não é verdade? Você ia falar assim, meu Deus, tem misericórdia do bispo. Ia ou não ia? Sim ou não? Se tivesse encostado aqui no estacionamento da igreja, né, um Fuscão ou um Fietão, porta de uma cor, lata capô de outra, o que ia acontecer? Ia falar também. E sabe o que ia falar a primeira coisa? Tadinho, prega, ensina, mas não vive. Entendeu? Outro dia um cara falou assim, outro dia não sei se ele está aqui, se ele estiver também, não importa que eu não estou expondo a vida dele, ele disse assim para mim, olha que coisa bacana. Ele disse assim, porque tudo na vida é você fazer e realmente fazer o que você acredita, e só funciona quando você acredita, e você é capaz de colocar em prática. Ele disse assim para mim, ele disse, bispo, tem algum coach aqui ou não? Tem algum coach? Você é coach? E master coach? É mais do que coach? É o chefe dos coach? Entendeu? É master coach. Aí ele pegou e falou assim para mim. Ele falou assim, eu sou há 10 anos, eu fiz toda a preparação, todos os cursos, e eu fui formado como Master Coach, tal, deu os nomes, pessoal americano e papapá. Eu tenho todas as ferramentas para mudar a vida de um ser humano. Eu tenho todas as ferramentas, eu sei como orientar. Tem um vídeo meu na internet, ele disse assim para mim, tem um vídeo meu na internet, que há 10 anos eu postei, ensinando como atrair riqueza. 10 anos, ensinando como atrair riqueza. E lá naquele vídeo eu ensino o seguinte, primeira coisa, você quer ser rico? Então, 10% é para as questões espirituais. Ele colocou no vídeo assim, 10% é para as questões espirituais. Mais 10% é para a sua própria riqueza. E aí, gravou todo o vídeo e fez. E ele disse assim, eu gravei, eu tinha todas as ferramentas, ensinava, mas nunca coloquei em prática.
ensinava como ser rico, nunca fui rico, nunca saí do lugar, e hoje estou aqui na igreja para recomeçar minha vida. Por quê? Porque só funciona quando você é capaz de colocar em prática. Teoria não funciona. Teoria não funciona. O que funciona é quando você é capaz de agir. Quando você é capaz de ter atitude. Inclusive, hoje eu falei uma palavra sem querer, eu estava conversando com o pastor Rodrigo, e eu falei uma palavra sem querer. Quando eu falei aquela palavra, eu já separei aquela palavra, separei ela, e falei ao significado dessa palavra. Eu falei rapidamente com ele, eu falei, depende da atuação. E a hora que eu parei para olhar a atuação, eu falei, opa, separei a tua ação. Tudo depende da tua ação, da tua atitude. Conhecer a Bíblia muita gente conhece. Conhecer a teoria muita gente conhece. Mas a capacidade de colocá-la em prática é outra história. E só funciona quando você coloca em prática. Só funciona quando as tuas atitudes são atitudes de fé, convicção, aquilo que você realmente acredita, você age em cima desse crer, em cima dessa fé. Aí você vê, você desfruta, você alcança os milagres. Amém?